Que bênção, a gente acabou de rezar o terço da misericórdia com as nossas irmãs e vai hoje ter esse momento forte de formação. Eu convido você a pegar a sua cruz e rezar junto comigo, pedindo a proteção do Senhor para cada um de nós, pedindo a graça que seja derramada sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E invocamos a proteção do glorioso São Miguel para esse momento de formação sobre a armadura do cristão. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como tem sido bom essa formação sobre a armadura do cristão, a gente tem aprendido muito sobre o combate espiritual, a gente tem aprendido muito como nos defender. Na semana passada eu não pude estar com vocês, estava em missão. O irmão Luiz Maria deu essa formação especial sobre a fé. A gente, nessa sequência, ele já fez essa quarta formação sobre a fé e a gente vai caminhando 6 encontros aqui na nossa quaresma de São Miguel nos domingos e você não fica sem a formação, mergulhada na palavra de Deus, mergulhada nas graças que o Senhor está derramando, porque a gente aprende mais, porque a gente mergulha mais na palavra do Senhor e encontra mais graças, quanto mais a gente conhece da verdade da nossa fé. A gente já falou sobre o cinturão da verdade, a gente já foi caminhando, aprendendo sobre a couraça da justiça, falamos sobre o escudo da fé. E hoje, seguindo os passos da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, a gente fala sobre o capacete da salvação. Esse capacete é proteção e é proteção importantíssima. Quando a gente vê, por exemplo, os motoqueiros aqui no nosso Brasil, a gente acompanha como o capacete é necessário e obrigatório. Eu tenho um grande amigo, que inclusive é um leigo consagrado aqui do nosso instituto, que ele trabalha como cirurgião no hospital de emergência, agora já se aposentou, mas trabalhou por muitos anos como cirurgião do hospital de emergência aqui do nosso Ceará. Ele trabalha como cirurgião facial. E ele me dizia, uma vez que a gente conversava sobre o trabalho dele, ele me dizia: irmão, se os motoqueiros usassem capacete sempre, o meu trabalho ia ser muito diminuído, porque grande parte daqueles atendimentos que eu faço, daquelas cirurgias de urgência que eu faço, são de homens e mulheres que estavam andando de moto e estavam sem o capacete. Porque o capacete é proteção, a gente sabe disso, a gente ouve falar nos anúncios, naquilo que o próprio governo nos diz, não é? Tem que usar o capacete é obrigatório, dá multa por não usar o capacete. Aí a gente lembra lá dos antigos romanos, que São Paulo falava nesse contexto das guerras, nesse contexto das legiões romanas, e lá um guerreiro romano, um soldado romano, precisava usar o capacete. E o capacete está usado para proteger a parte onde estão os pensamentos, a nossa mente, onde está a nossa decisão. Ele protege as partes vitais, porque se algo atingir os nossos olhos, nós não podemos ver, nos tornamos cegos e a locomoção, as atividades se tornam muito mais reduzidas. Se a gente recebe um golpe, talvez em alguma parte do cérebro pode dar um dano quase que irreversível. Se a gente tem algo que ataca o nosso cérebro, de alguma forma faz algum dano, isso traz algo muito grave para nós. Então olha que impressionante. Hoje a gente vai aprender o que é esse capacete da salvação com relação à nossa fé.
Eu usava aqui esse exemplo de uma frase que eu gosto muito. Uma vez eu até já falei sobre essa frase em algumas formações. É uma frase que nós, os religiosos, e é claro que os sacerdotes também, e muitos leigos, têm o costume de rezar a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, não é a oração depois da Santa Missa mais importante da igreja, que é a liturgia das horas. Quando se comemora uma virgem, por exemplo, no dia da festa de Santa Rosa de Lima, que é a padroeira da América Latina, no dia em que celebra uma festa de uma virgem, nós rezamos essa antífona em um dos salmos, que diz assim: eu me decido livremente pelo Cristo, com ardente coração eu quero amá-lo e desejo estar com ele para sempre. Eu me decido livremente pelo Cristo. A nossa decisão por Cristo é uma decisão livre. Eu e você aceitamos Jesus, claro, e vivemos uma vida de intimidade com Ele, claro, e aceitamos essa comunhão com Ele. E ao aceitar Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos também a Santa Igreja Católica como nossa mãe. Como nós aceitamos o Senhor, nós aceitamos a Igreja como nossa mãe. E essa decisão é uma decisão livre. Como pode ter validade, por exemplo, um casamento em que o noivo é obrigado a casar com uma espingarda na cabeça, casa com a minha filha, senão eu faço contigo alguma coisa. Ele fala, sim senhor, eu vou casar, fica com medo, ali não há decisão livre. Mas quando nós escolhemos Jesus, a nossa decisão é uma decisão livre. E ainda que a gente tenha sido batizado quando criança, ainda que a gente tenha sido batizado por causa da fé dos nossos pais, quando a gente vai crescendo, vai tomando consciência, a gente confirma a nossa fé com o sacramento da crisma, a gente faz a nossa primeira comunhão acreditando firmemente que ali, escondido na hóstia consagrada, está Jesus Cristo presente em seu corpo, sangue, alma e divindade. A gente mergulha na nossa fé e cada decisão é uma decisão livre. Essa liberdade da decisão é muito importante. E essa liberdade da decisão, ela muda muitas coisas na nossa vida. E é por isso que eu estou falando de capacete da salvação. Por quê? Porque o capacete protege os nossos pensamentos. E a gente precisa estar com o conhecimento guardado dentro de nós. Para que não venha qualquer pessoa e roube aquilo que é o maior tesouro da nossa vida. O maior tesouro da nossa vida é a nossa fé. Muitas vezes a gente pensa, meu maior tesouro é a minha família. Claro que a família é importantíssima. O meu maior tesouro são meus filhos. É claro que é importantíssimo. Mas mais ainda do que tudo isso, o maior tesouro que nós temos é a nossa fé. E a fé, quando bem guardada, nos leva para o céu. E é por isso que a gente tem que proteger as nossas decisões. Por quê? Porque pode ser que qualquer dia desses, alguém vá e bata na tua porta, e seja de uma outra seita, seja uma pessoa de uma religião, que talvez seja outra igreja que professe o nome de Jesus, mas que não tem a verdade e a profundidade da Igreja Católica Apostólica Romana que nós professamos. E essa pessoa pega uma Sagrada Escritura e começa a argumentar com você. E começa a argumentar com você dizendo que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Começa a argumentar com você, dizendo que os católicos adoram imagens e que isso é proibido e que isso é um pecado grave. Começa a dizer isso e aquilo e aquilo e aquilo sobre a fé católica. E muitas vezes a gente fica como que à mercê daquilo que os outros vão fazer. Nós ficamos como que à mercê daquilo que os outros vão pregar. E vem uma pessoa ou outra e quer destruir a sua fé. Pior, muitos de nós que começamos a estudar em universidades, sobretudo em universidades públicas do nosso Brasil, começamos a ouvir tantas coisas sobre a Igreja Católica, mas tantas coisas mesmo sobre a nossa fé. E se a gente não tiver um fundamento sólido, se a gente não estiver firme, eu sei em quem eu coloquei a minha fé, dizia São Paulo, e São Pedro dizia também, a gente deve sempre estar pronto a dar as razões da nossa esperança. Eu já falei sobre isso nessas formações de domingo. Mas hoje eu quero falar sobre essa decisão. O capacete da salvação é saber quem me salvou e saber que esse que me salvou, que foi Jesus, instituiu a Igreja Católica Apostólica Romana.
Quando se pergunta quem é o fundador da igreja luterana, a pessoa responde, foi Martinho Lutero, século XVI. Pergunta, quem foi o fundador da Igreja Universal? Aí fala, foi o senhor Edir Macedo, no Brasil, aqui algumas décadas atrás. E pergunta, quem foi o fundador da Igreja Católica? Foi o Senhor nosso Jesus Cristo. A gente precisa defender a nossa fé. E eu estou falando para católicos, eu estou formando católicos aqui. E eu sei que a gente precisa estar firme na nossa fé. E só precisa conhecer. E precisa conhecer profundamente. Porque quem não tem raiz firme no conhecimento da fé, vem alguém e bate um vento e esse vento leva embora, como uma raiz, uma plantinha que não está enraizada na fé profunda. Alguém que vai arrancar um matinho, pega e faz assim, e o matinho já foi embora. Quantas vezes eu já trabalhei no nosso jardim, aqui no nosso instituto, e é impressionante, não é? Quem cuida de horta, quem planta aí na roça, quem cuida de plantação, quem trabalha com jardinagem, sabe. Para crescer aquela plantinha que eu plantei, eu preciso de cuidado, eu preciso cultivar, mas para plantar um mato ele cresce rapidamente, não é? E esse mato, se eu estou lá, se ele começou a nascer agora, eu tiro facilmente. Mas se ele se torna bem grande, é muito mais difícil de tirar. Mas se a gente usa essa comparação para a verdade da nossa fé, se a gente é uma plantinha com raiz estreita, com raiz curta, a gente pode ser arrancado da verdadeira fé sobre um vento de doutrina. Olha o que diz aqui a carta de São Paulo aos Efésios 4:14. Eu vou pegar aqui para ler para vocês nessa nossa Bíblia aqui, ó. Diz assim, para que não continuemos, 4:14, Efésios 4:14, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Então a gente não pode ser, diz aqui São Paulo, agitado por qualquer sopro de doutrina. A gente tem que estar firme na nossa fé. A gente tem que estar firmados na fé, ancorados na verdadeira fé, e isso é muito importante para cada um de nós, firmes e ancorados na verdade. Nós devemos estar unidos à Santa Igreja, como diz São Paulo a Timóteo, dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, meus irmãos, a gente tem que seguir esse caminho. Não há outro caminho para proteger a nossa fé, porque ventos de doutrinas erradas estão batendo e querendo derrubar a nossa barquinha, querendo arrancar a nossa árvore que está firme no Senhor, e é por isso que a gente precisa conhecer. E foi pensando nisso, a gente tem dado muitas formações, ao longo de todos esses anos, a gente tem trabalhado insistentemente com vocês, desde que a gente começou a evangelizar nas redes sociais, a gente tem falado insistentemente sobre as verdades da nossa fé. A gente tem falado sobre as doutrinas da nossa igreja, a gente tem mostrado para vocês o que a igreja ensina como tesouro, porque olha, estão tempos mais terríveis do que como nunca nós vimos. A fé católica está sendo atacada por muitas pessoas, e mesmo, eu preciso dizer isso, mesmo algumas pessoas dentro da igreja católica estão desejando mudar aquilo que a igreja tem ensinado ao longo destes 2000 anos. E isso não tem sido somente algo próprio de fora, porque a gente sabia que outras religiões, como protestantes, como até ateus que não acreditam na existência de Deus, atacam a igreja católica, mas hoje em dia, dentro da própria igreja, muitas pessoas estão querendo encerrar, mudar aquilo que foi ensinado, dizer, por exemplo, que alguma coisa não é verdade. E eu falo isso, por exemplo, de alguma coisa que eu estudei na faculdade. Muitas pessoas hoje estão querendo mudar o ensino que a igreja tem desde que ela começou a ensinar sobre isso, por exemplo, sobre anticoncepção. A gente pensa em alguma coisa e a gente pensa que os argumentos são muito fortes, então a gente precisa estar enraizado na nossa fé. E é por isso que a gente vai começar, espera, que a gente está preparando para você. Isso tudo muito organizado de conhecimento para você enraizar a sua fé. Para você estar firmado na Sagrada Escritura,
para você estar firmado no catecismo da igreja, para você não ser abalado por qualquer vento de doutrina, mas estar firme no Senhor. E isso é importantíssimo para você garantir que uma pessoa que quiser roubar a sua fé, você vai dizer: não, aqui no meu coração tem um tesouro, e esse tesouro não vai ser roubado por ninguém. Aqui no meu coração tem um tesouro, e esse tesouro eu estou firme nele. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está também em uma fase de profunda comemoração. O capacete da salvação mostra como é que a gente pode encontrar os meios da nossa salvação. E eu queria partilhar com vocês a alegria que nós estamos vivendo nesses dias. Agora, no mês de outubro, dia 11 de outubro, nós vamos comemorar 25 anos da promulgação do Catecismo da Igreja Católica. Olha que maravilha! 25 anos desse documento que tem sido um porto seguro e que agora tem sido tão atacado. Como é impressionante a raiva das pessoas em quererem mudar o catecismo da igreja. Um esforço tão grande de São João Paulo II e do Papa Bento XVI, que recolheram nesses 2000 anos os maiores tesouros da nossa fé e agora estão querendo destruir esse catecismo para colocar doutrinas novas. A igreja não está sob o vento de doutrinas, como disse São Paulo aqui na carta aos Efésios 4,14. A gente não pode ser criança ao sabor das ondas e a gente não pode ser agitado por qualquer sopro de doutrina. Por uma pessoa que em algum país da Europa, que em algum país da América Latina, inventa algo contrário ao que a igreja ensinou há tantos anos, de que o casamento é indissolúvel entre um homem e uma mulher. Assim, o Senhor Jesus Cristo ensinou lá no Evangelho de São Mateus, assim a igreja ensinou nesses 2000 anos, e hoje em dia um sopro de doutrina, um sopro de ensinamento que não vem da vontade de Deus. Um sopro de ensinamento errado quer destruir a verdade da nossa fé. A gente acha que a gente não iria sofrer por pregar a verdade. É claro, quem prega a verdade tem que estar disposto a dar a sua própria vida para testemunhar a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo disse para Pôncio Pilatos: eu vim dar testemunho da verdade. E a gente lembra da história da igreja, quantos deram testemunho da verdade. A gente lembra, por exemplo, de São João Fischer e São Tomás Moros, que perderam a sua vida, mas não renunciaram à verdade da fé católica apostólica romana, que continuaram pregando o Evangelho. A gente vê homens e mulheres que testemunharam com a sua palavra e com a sua vida que a Igreja Católica verdadeira, ela testemunha a verdade para a nossa salvação, que está na Sagrada Escritura, que está nos ensinamentos da tradição da Igreja, que está no magistério da Igreja, que foi resumido nesse catecismo da Igreja tão impressionante. Por isso, eu e você, protegidos com o capacete da salvação, precisamos conhecer. E será que nós amamos verdadeiramente a igreja? Você responde aí: claro que sim, irmão. Eu amo a igreja como minha mãe. E eu lembro para você dessa frase do grande Santo Agostinho, que dizia: ninguém ama aquilo que não conhece. E nós precisamos conhecer a profundidade da nossa fé. Você não pode ser levado por um vento de doutrina. Você não pode ser levado por uma pessoa que quer roubar o seu coração. Porque por trás de ensinamentos errados da verdade da fé, por trás de ataques ao catecismo da Igreja Católica, por trás de ensinamentos que querem desautorizar aquilo que a igreja ensina nesses 2000 anos como verdade consistente, como verdade que caminha ao longo dos anos e dos séculos, isso tem alguém que está por trás, e você sabe quem é. A pessoa que está por trás desses falsos ensinamentos é o inimigo de Deus, que quer semear o joio no meio do trigo. Já lá na Sagrada Escritura, Nosso Senhor já nos advertiu que o inimigo, ele ia lá e semeava esse joio, e esse joio ia crescendo, e nós precisamos ter olhos atentos. A gente precisa conhecer mais da nossa fé, porque senão uma pessoa que disser algo para você, você vai ficar: meu Deus, mas será que é isso? E agora? Então a gente precisa estar firme na nossa fé, e Deus está providenciando, e em breve
na nossa família Exército de São Miguel, você vai ter um estudo organizado. Você vai ter como responder todas as perguntas que você recebeu das outras pessoas ou que você mesmo tem feito. Por que a igreja reúne na Sagrada Escritura livros que os protestantes não aceitam? Por que a igreja insistentemente defende a vida desde a concepção até o fim? Por que a igreja insiste em defender que a vida é importante e que o sacramento do matrimônio é a união entre um homem e uma mulher e que essa união deve ser aberta à vida, que essa união deve ser aberta à procriação? Por que a igreja defende tantas coisas que o mundo hoje diz que não tem por que defender, que isso tudo mudou, que isso tudo é passado, que não é bem assim? A gente precisa conhecer e a gente vai passo a passo, junto com você, fazer essa caminhada de aprofundamento da nossa fé. Espera que em breve, em muito breve, a gente vai passar para você como isso vai acontecer de forma muito ordenadinha. Você espere que o Senhor vai fazer muito em nosso meio. E antes de terminar esse momento de formação, eu preparei aqui alguns trechos do discurso que São João Paulo II fez há 25 anos atrás, no dia 8 de setembro de 1997, há pouco mais de 25 anos atrás, para nos dizer, olha que impressionante, o que ele vai dizendo quando publicou-se o Catecismo da Igreja Católica. Ele disse: com efeito, o catecismo ajuda a aprofundar o conhecimento da fé, orienta-se no sentido do amadurecimento da fé, do seu enraizamento na vida e da sua irradiação no testemunho. Isso está no Catecismo da Igreja no número 23. E o Papa está dizendo que esse catecismo é para a gente aprofundar na fé e para a gente estar enraizados na fé. Como eu dizia, para a gente não ser levados pelo vento de doutrina, para que a doutrina não seja levada do nosso coração. Quantos católicos que não conhecem a sua fé profundamente, que acabam depois passando para alguma seita, passando para outra religião, porque não conheciam aquilo que viviam. E nós precisamos conhecer a nossa fé. Você precisa conhecer essa fé e deixar essa fé transformar o seu coração. E ele continua: o catecismo representa um instrumento válido e seguro para os sacerdotes na sua formação permanente, para os catequistas na sua preparação remota e próxima para o serviço da palavra e para as famílias no seu caminho de crescimento, rumo ao pleno exercício das potencialidades inscritas no sacramento do matrimônio. Então, ele é instrumento para os padres? Claro que sim, para pregarem a fé da verdadeira igreja. Ele é instrumento para os catequistas que ensinam a fé. Catequese é entrega da fé, aquele que entrega a fé para aqueles que são catequizandos. Mas ele também é um instrumento importantíssimo, importantíssimo para as famílias estarem enraizadas na fé. Enraizadas na fé, para que você e sua família, para que você e seus filhos, seus netos, seus irmãos e irmãs não sejam roubados da verdadeira fé, porque foram mal ensinados e não aprenderam qual é a verdadeira fé. Por isso você que está firme na verdade, nós precisamos pregar a verdade. E eu vou pregar a verdade e vou anunciar a verdade até o fim, e eu sei que você também vai pregar e anunciar a verdade até o fim. Ainda que isso custe a nossa vida, eu proclamo a minha verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e eu sei que não serei confundido. E o Papa continua: o catecismo, então, apresenta-se como subsídio para a atualização sistemática daqueles que trabalham nos múltiplos campos da igreja. Será mais útil do que nunca para a formação permanente de todo cristão. Escuta o que São João Paulo II está dizendo. Ele é instrumento útil para a formação permanente de todo cristão. Todo cristão precisa conhecer e amar o catecismo. Todo cristão precisa experimentar essa doutrina sólida. Assim nós vamos estar nessa armadura do cristão, protegidos na nossa mente, com o capacete da salvação, para que ninguém, enviado direta ou indiretamente pelo inimigo, venha roubar a fé que mora no meu coração. Essa fé tão profunda e tão certa, que está
nos abrindo as portas da salvação. Essa fé que nos foi revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi transmitida pelos apóstolos e por eles, pelos sucessores dos apóstolos, por todos aqueles que ensinaram a verdadeira fé, que foi passando até nós no dia de hoje. Aquilo que ouvimos, aquilo que vimos, isso nós pregamos, e aquilo que nós vimos e ouvimos que está firme no catecismo da igreja. E aí o Papa continua: consultando o catecismo poderá redescobrir a profundidade e a beleza da fé cristã, e será conduzido a exclamar com as palavras da liturgia do batismo. Olha que bonito que o Papa coloca aqui, essas palavras da liturgia do batismo. Esta é a nossa fé, a fé da igreja, e gloriamo-nos de a professar em Cristo Jesus nosso Senhor. E nós professamos a verdadeira fé quando nós rezamos o creio, e nós professamos a verdadeira fé quando nós rezamos e clamamos, e nós proclamamos que a fé da igreja é uma fé autêntica, que a fé da igreja é aquela que nos salva. E eu quero morrer como filho da igreja, como dizia Santa Teresa de Jesus, nós devemos querer e dar graças a Deus, porque morremos como filhos da igreja, porque morremos com a graça de Deus, e assim a nós será aberta a porta da salvação. E aí ele fala, inclusive, que esse conhecimento mais profundo do catecismo da igreja, esse conhecimento mais profundo das verdades da fé, diz aqui o Papa João Paulo II, que muitas pessoas já encontram no catecismo também um precioso instrumento para oração pessoal e comunitária, e aí para dar vigor à sua fé. Então a gente, quando reza, conhecendo aquilo que nós estamos fazendo, conhecendo do que é a oração, conhecendo daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo muda tudo e a nossa vida fica diferente. Filho, filha, quando você conhece, quando você mergulha no conhecimento da fé, quando você mergulha naquilo que o Senhor tem ensinado para nós, as coisas vão ficando muito, muito especiais e muito diferentes, porque a sua oração não é uma oração só, digamos, de sentimento, não é uma oração somente de palavras, mas a sua oração se torna uma oração do seu ser inteiro. Você, completamente unido a Jesus, reza, porque você já conhece qual é a verdade da nossa fé. Então, assim, nós vamos estar protegidos pelo capacete da salvação. E assim a gente já prepara nessa quinta formação, a próxima formação que vai ser no próximo domingo, o último domingo da nossa quaresma de São Miguel, onde vamos falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a gente sabe que essa espada do Espírito enraiza em nós também, se a gente está com a mente protegida. Vamos agora já nos preparar para rezarmos a novena do nosso querido Padre Pio, mas antes disso, eu queria marcar com você como é importante você estudar a sua fé, porque isso ninguém pode te roubar. Sabe que as pessoas podem roubar muitas coisas de nós, não é? Podem roubar alguma coisa que nós temos, um relógio, uma carteira, uma bolsa, podem roubar várias outras coisas, mas as pessoas não podem roubar aquilo que está no teu coração. Se você está com a fé enraizada no teu coração, se a fé está plantada com raiz no teu coração, nada nem ninguém pode roubar essa fé, porque essa fé é tua. E nós vamos lutar e defender, como diz a música da nossa Madre Kelly, combater até o fim. Eu vou lutar e defender a fé que está no meu coração. E eu vou lutar e defender essa fé. E eu não admito que ninguém venha roubar essa fé. Eu não admito que ninguém venha querer destruir o meu coração, porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança, e eu sei que eu não serei decepcionado. Mais uma vez eu vou ler essa passagem da carta de São Paulo aos Efésios, encerrando esse momento de formação, para que a gente fique firmes no Senhor. Olha o que diz ele: para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Então a gente precisa estar enraizado na fé, e mais uma vez eu digo para você, a gente se prepara já para em breve termos essa preparação, esse lugar
junto à família Exército de São Miguel, onde esses conhecimentos vão estar organizados. Para todas essas perguntas que você não sabia como responder, você vai saber, e a sua raiz vai descer lá profundamente, como aquela casa que está firmada na rocha. Bateram os ventos, vieram as chuvas e deram contra a rocha, contra aquela casa que permaneceu firme, porque ela não estava à mercê das doutrinas, mas ela estava firme, plantada na rocha, junto com nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a gente encerra essa formação, e eu convido você a, antes da gente rezar essa novena do Padre Pio, rezarmos a oração do creio, proclamando a nossa fé verdadeira, de acordo com os apóstolos, de acordo com o que a Igreja nos ensinou desde todos os tempos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora a gente já se prepara, o Padre Pio está aqui ao meu lado, para rezarmos esse 5º dia da novena ao Padre Pio. E a gente vai acompanhando fatos da vida do Padre Pio, e a gente vai acompanhando algumas coisas que aconteceram na vida do Padre Pio para alimentar a nossa fé. E o Padre Pio, como a gente sabe, ele é um dos santos mais místicos de todos os tempos. Ele está talvez comparável a Santa Miriam de Jesus crucificado, talvez comparado a São Francisco de Assis. Esses santos extraordinários manifestam o poder da graça de Deus na humildade e na fragilidade da criatura. E hoje é o dia, nesse 5º dia da nossa novena, de nós contemplarmos as almas do purgatório e nós rezarmos pedindo a poderosa intercessão do Padre Pio pelas almas do purgatório. E o Padre Pio tinha uma união muito grande com todas as almas do purgatório, intercedia por elas, oferecia por elas muitos dos seus sacrifícios, das suas santas missas, dos seus sofrimentos, ele oferecia em reparação das penas devidas pelas almas do purgatório para que elas pudessem subir ao céu. E nós devemos fazer o mesmo também. A gente deve oferecer tudo aquilo que a gente pode em reparação para as almas do purgatório. A gente deve oferecer em sufrágio das almas do purgatório os nossos terços, as nossas orações, aquilo que nós fazemos e que agrada tanto a nosso Senhor. Por isso, eu convido você então hoje a já pensar que nessa novena nós vamos oferecer essas intenções da novena também pelas almas do purgatório. Eu queria partilhar algo que aconteceu na vida do Padre Pio. Certa vez o Padre Pio teve uma visão muito clara de um homem que chegou e bateu à sua porta. E o Padre Pio olhou como é que esse homem entrou no convento, já era de noite, o convento com as portas fechadas. E esse homem disse e falou: olha, eu vim aqui para pedir a sua oração. Aí o Padre Pio olhou para ele e falou assim: eu morri no ano tal. E ele disse qual foi o ano que ele tinha morrido, há muitos anos antes. Ele disse: eu morri naquele ano, aqui nesse convento, onde hoje é a cela número 4. O meu nome, e ele falou o nome dele, e disse: eu morri porque eu estava aqui hospedado, antes daqui ser um convento, quando eu estava abrigado aqui, e ele falou que ele morreu porque ele estava fumando um charuto, e ele acabou se distraindo, e o charuto caiu na cama, e a cama pegou fogo, e ele morreu asfixiado por causa da fumaça daquele fogo, e ele estava pedindo que o Padre Pio rezasse uma Santa Missa por ele, para que ele pudesse ser liberto do purgatório, que ele estava no purgatório, isso já fazia muitos e muitos anos. O Padre Pio, muito assustado, mas ao mesmo tempo disse: pode deixar que eu vou rezar essa Santa Missa para você. E aí ele foi acompanhando o homem para sair do convento, o homem foi acompanhando a ele, e ele achou muito estranho, porque naquele dia era um dia muito frio, tinha caído neve lá em San Giovanni Rotondo, e a porta toda trancada do convento. Quando ele abriu a porta e o homem foi saindo,
ele viu que não tinha marca nenhuma na neve naquele dia de que alguém tivesse entrado no convento. E daí ele entendeu que, de fato, algo muito estranho tinha acontecido. E o Padre Pio, claro, contou tudo aquilo para os frades no dia seguinte, que ele tinha presenciado, e celebrou a Santa Missa para aquele homem. E alguns frades acabaram tendo a curiosidade, não é, para confirmar aquilo que tinha acontecido, e foram lá na sede do município, nos registros de óbito, e procuraram, isso já fazia muitas décadas que esse homem tinha morrido, e encontraram o nome do homem que tinha dito, tal qual ele tinha dito para o Padre Pio, e o registro no dia da sua morte, que ele tinha morrido por causa de um incêndio, por causa da fumaça no seu quarto, e ele então estava como um mendigo, um irmão de rua, que tinha sido acolhido naquele abrigo para pessoas de rua, e tinha acabado perdendo a sua vida exatamente naquele dia. Então, o Padre Pio mostra como ele tinha essa união com as almas do purgatório. Claro que a gente não precisa e nem quer uma aparição das almas do purgatório, fato esse que é muito raro na história da igreja, não é? Alguns santos tiveram essas experiências e a gente, claro, não deve pedir isso, porque o demônio confunde muita gente que quer ir a alguns lugares aí, ouvir e falar com pessoas defuntas. A igreja diz que isso é proibido, que a gente vá a lugares tentar consultar os mortos. A gente não deve fazer isso de jeito nenhum. Mas algumas vezes, por causa da misericórdia de Deus, Deus permite que algumas almas do purgatório peçam oração, como aconteceu com esse homem, como aconteceu, por exemplo, com alguns casos na vida de Santa Faustina Kowalska. Mas claro que a gente não vai pedir isso e nem nós queremos isso, mas a gente vai já oferecer essas orações pelas almas do purgatório. Tem inclusive uma pessoa que eu conheço, muito engraçada, que ela diz que ela oferece tudo que ela faz, todos os sofrimentos dela, todas as orações ela oferece pelas almas do purgatório, e sempre diz assim: está tudo oferecido, viu, Jesus, porque eu não quero que nenhuma venha me pedir aqui nenhum auxílio, porque já está todas as coisas oferecidas, não é? Então a gente oferece também todas as coisas pelas almas do purgatório. Eu pego aqui o nosso livro da novena, você abre lá então para a gente já rezar esse quinto dia no dia de hoje. São Pio de Pietrelcina, que nutristes uma grandíssima devoção às almas do purgatório, pelas quais vos oferecestes como vítima expiatória, rogai ao Senhor que infunda em nós o sentimento de compaixão e de amor que vós tinhas por essas almas, para que também nós consigamos reduzir-lhes o tempo de purgação, buscando com sacrifícios e orações ganhar para elas as santas indulgências de que necessitam. E agora a frase do Padre Pio: a vós, Senhor, suplico-vos que derrameis sobre mim os castigos reservados aos pecadores e às almas do purgatório. Multiplicai-os em mim, contanto que convertam e salvem os pecadores e libertem em breve as almas do purgatório. E agora é a hora de você apresentar a sua intenção de oração para rezarmos juntos essa novena. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Pio Presbítero a graça singular de tomar parte na crucificação do vosso Filho, e que por seu ministério renovastes as maravilhas da vossa misericórdia, concedei-nos, por sua intercessão, que, associados continuamente aos sofrimentos de Cristo, sejamos com alegria conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. E agora a gente já se prepara para a celebração da Santa Missa, prepara o coração e já vai desejando oferecer também esse momento de celebração da Santa Missa pelas santas almas do purgatório. A gente se encontra amanhã no poderoso Terço do Combate, já no Santo Rosário da Madrugada, nessa semana maravilhosa que nós vamos viver. Não esquece, uma semana para entrar para a história, a reta final da nossa quaresma de São Miguel. É hora de você chamar todo mundo. Nós vamos pedir nessa semana que as dores que nós trazemos no coração sejam retiradas, que as enfermidades tenham raízes espirituais lançadas por alguém que fez algo contra nós, algum peso espiritual de algum lugar que nós fomos que gera alguma enfermidade. Se tem alguma enfermidade que é fruto das nossas emoções, que trazem algum peso, ou enfermidades físicas também, nós vamos receber a visita. Olha que impressionante.
Nessa semana, o Padre Fábio Galdino, sacerdote exorcista da Arquidiocese da Paraíba, vai estar aqui. Além dele, o Padre Tiago Bartoli vai estar aqui conosco. Ele que é devoto do Padre Pio, vai trazer a luva do Padre Pio no dia do Padre Pio para a gente rezar e clamar as graças. Ele que é ministro de cura e libertação. E encerrando a semana, quem vai estar conosco é o pregador e missionário católico, ministro de cura e libertação, Roberto Tanuzzi. Então a gente não pode perder esse momento de grande graça e misericórdia que o Senhor vai derramar sobre nós, essa bênção de Deus que vai ser essa semana, essa reta final, encerrando também nos dias que antecedem o dia de São Miguel, com a presença do Padre Roberto Bem-vindo, também sacerdote exorcista. Vai ser demais, meu Deus do céu, eu já não sei nem mais, o coração já bate tão forte para viver essa semana que vai ser de cura e de libertação no Santo Rosário às 4 da manhã, no poderoso Terço do Combate às 18 horas. Então já prepara o coração para essa semana especial e para a Santa Missa que a gente vai viver. Quem como Deus? Ninguém.